Quem tá assistindo a gente em 2035, 2023 teve um surto coletivo do Quiet Luxury. Levanta o saquinho e abre. Era laranja. Tá aí a pergunta pra vocês pensarem, pra eu pensar que eu vim sem argumentos. Falei que Ele correu de mim! Ele correu! Se ele comprar falsificado, ele não tá conquistando. Ele tá comprando. Por anos, a Gucci ganhou premiações gigantescas dentro do mercado por essa disruptura. Mas eu acabei de voltar do Watches and Wonders, né? Faz um conteúdo pra você que tá aí, ó, em primeira mão, atualizíssimo. Nossa! Olá, Guess Who's Back? O tema de hoje é muito especial. O Devex, ele traz vários temas como filmes, marcas, designs, diretores criativos, mas o luxo acaba permeando vários desses tópicos que a gente trata aqui nas nossas conversas. E então a gente vai conversar hoje sobre os fundamentos do luxo, entender que ele não é algo tão subjetivo. É Quiet Luxury pra lá, é Quiet Luxury pra cá? O que é isso? O Quiet Luxury tem de fato algum fundamento? E minha convidada de hoje é a Manu Berger. Muito obrigado. Eu que agradeço, né? Nossa, uma honra estar aqui, ainda mais falando sobre um tema que nós amamos. E quem não gosta de luxo, né? Que nos uniu. Que nos uniu e não vai separar de jeito nenhum, porque a gente tá muito colado. Então é isso, esse é o 6º episódio do The Van Damme Cortex, eu sou o Matheus Mariano. Então eu queria começar pedindo para que você se apresente. Eu conheci a Manu em 2019, quando eu fui entrevistá-la para o meu TCC. E a Manu é uma convidada muito, muito especial, aquela pessoa que tá ali no primeiro momento, sabe? Que te dá aquele apoio. Ela foi a primeira convidada minha para entrevistar para o meu TCC. Abriu a agenda dela para ir na banca. Tá abrindo agora a agenda de novo para conversar comigo. Então, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, e ainda mais com esse cenário, né? Acho que eu não vou embora daqui. Vou ficar por aqui, é aqui que eu quero, é desse lugar que eu gosto, e é assim que funciona. Mas obrigada pelo convite mesmo, sabe? O quanto eu acompanho toda a tua trajetória e gostar e querer se aprofundar no mercado de luxo, isso me dá muita satisfação, porque há mais de 10 anos eu trabalho com esse mercado e eu sei o quanto é difícil e o quanto existe um preconceito em relação a esse tema. Sim. Então as pessoas não querem saber o que é, e hoje muito mais elas querem saber e entender sobre marcas do que sobre mercado. E o mercado de luxo é um mercado, não são só marcas. Marcas é consequência de ações de mercado. Né? Então é toda uma evolução, assim. Então eu fico muito feliz, assim, de recebê-lo, de poder fazer parte, de estar agora aqui como convidada, de ver toda essa trajetória. Parabéns. Obrigado, e vai ser muito bom, muito rico, cheio de... A gente tem quanto tempo? Mais 5 horas, mais ou menos? Pode ser umas 5 horas? Me demite daqui. Porque assim, eu falo muito, né? Eu já vou adiantando, eu falo muito. Mas vamos lá, deixa eu contar um pouquinho da minha história então. Tem mais de 10 anos que eu trabalho com o mercado de luxo. Eu comecei a minha carreira me especializando, então eu busquei esse conhecimento. Eu tenho formação na Itália, na França e no Brasil em gestão de luxo. E aí eu criei uma visão muito 360 graus. Eu tenho um portal, que o portal está ativo até hoje, terapiadoluxo.com.br, acessem. Onde a gente fala de gastronomia, hotelaria, moda, beleza, todos os segmentos. Porque todo segmento, qualquer segmento de mercado, pode entender e se apropriar do luxo desse mercado para colocar no seu negócio, para cada vez mais se linkar e atender de uma maneira diferente. Porque afinal de contas o luxo é algo diferente, né? A gente pode falar de um diferente. Então eu comecei a minha carreira com o portal e depois as coisas foram acontecendo e eu comecei a atender Cartier, Dior, Tiffany, Giorgio Armani, Goyard, todas essas marcas. E aí tudo começou a abrir para mim. Então comecei a atender marcas que querem se posicionar nesse mercado, marcas que não necessariamente são de luxo e não necessariamente que tem relação com preço, mas sim que entendem um valor. Então eu preciso colocar cada vez mais valor na minha marca. E aí comecei a prestar essas consultorias, dar aula. Então hoje eu dou muita aula, dou aula particular. É muito gostoso, eu adoro, 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 porque é uma conexão e é uma forma que eu também aprendo. Eu acho que quanto mais eu ensino, mais eu aprendo. Então é uma troca, assim, pra mim, fabulosa. Sou autora de 2 livros. O primeiro livro é uma edição limitada, ele não tem mais à venda. Que triste. Eu sei. Existe uma briga aí do mercado por causa desse livro. E esse livro é muito interessante, porque eu quis trazer muitos dos atributos do mercado de luxo
para o livro. Então, a capa é dura, a lateral é dourada, todas as fotos internas foram produzidas por mim, tem um número X de exemplares, não teve editora, eu produzi o livro do início ao fim. Então, eu tive toda aquela atenção, todo aquele cuidado para trazer esses atributos, né, da atenção, da exclusividade para dentro do livro. E aí, não tem. Mas, né, aí eu supri mais ou menos, né, esse desejo de uma segunda edição com um segundo livro que eu lancei na pandemia. E aí, entendendo a tendência de mercado, eu fiz ele 100% e-book. Então, ele não tem na versão impressa, ele só tem na versão digital. E para acompanhar também esse mercado, para entender mais esse mercado, é a compilação de 70 artigos meus que eu escrevi durante os meus 7 primeiros anos de carreira. Então, para fechar aqueles 7 anos, então é 7 anos de luxo em 70 artigos. Que demais. E aí eu conto a trajetória. Eu escrevi muito mais do que 70, né? Foi bem difícil escolher só 70. Mas eu consegui. E para entender realmente essa trajetória aí do mercado. Que demais. E acho que, resumidamente, é isso que eu faço. Tirando todas as viagens que faz, vai pra Floripa, que a Manu é de Floripa. Eu sou de Floripa. Tirando que eu sou mãe, que eu sou esposa, que eu sou filha, tem tudo isso, tem todos esses afazeres. E tem as minhas viagens internacionais também, né? Eu dou os cursos fora, inclusive em Paris. Tô indo em setembro agora, de novo. Então, 2 vezes por ano a gente faz essa viagem, que é realmente para entender em loco e os bastidores do mercado de luxo. Porque a gente fala, o mercado, e fala muito do intangível. Eu falo muito do intangível. Porque existe uma vertente do mercado de luxo que é intangível. Mas como que eu posso tangibilizar isso? E aí, a proposta do curso internacional é justamente essa. Vamos olhar os bastidores. Vamos olhar a realidade do mercado. Não é olhar aquela caixa pronta, maravilhosa na sua frente. É olhar o que passou, qual é a história, o que acontece para aquela caixa estar pronta. Então, a gente começa a tangibilizar o que o cliente recebe, o intangível. Perfeito. Eu já até queria entrar nessa parte do que é luxo. E eu acho muito interessante que a gente vai passar aqui por coisas por entender que existem acadêmicos, existem teóricos, como você falou, né, filósofos que estudam o luxo. Então não é algo tão subjetivo, não é algo que a gente acha que eu vi isso aqui e é luxo. E aí é muito interessante que eu tô me baseando aqui muito em teóricos e a Manu, além da teoria, ela tem toda a experiência. E eu acho muito interessante justamente isso nos teus cursos fora do Brasil, que você mostra muito esses bastidores. Então não é que você vai na loja e você vê a vitrine e fala, entendi que é luxo. Não, você vai, tipo assim, no 5º andar da Louis Vuitton para entender como que é o couro, de onde que veio, como que funciona. Então é uma outra experiência. É uma outra experiência. Por exemplo, a gente vai muito a Prantan, que é uma das galerias mais antigas do mundo, é muito minha parceira, e a gente abre acessos de subterrâneo. Então eu entendo como funciona o equipamento de ar-condicionado da galeria. E aí as pessoas às vezes olham para mim, mas precisa? Precisa, porque o luxo é isso, é um todo. E é claro, a gente passa por essa situação de que a gente fala que luxo tem relação com o tempo, o luxo é individual. Mas a percepção de luxo, que também é individual, precisa ser estudada. Então eu tenho essa relação de sentimento, do intangível, de entender esse linear do mercado para a gente chegar nesse ponto de que luxo para mim é tempo, é um almoço com a família, é um momento num spa, é essa sensação. Mas antes de chegar a essa sensação, existe o conceito, né? Existe as histórias, existe os fatos, toda uma estrutura para que a gente consiga hoje dizer que o luxo é uma sensação. E aí a proposta do curso é justamente essa. O que eu posso ver nessa estrutura para eu conseguir entender o porquê que eu tenho aquela sensação. E como que o luxo, eu me relaciono com o luxo. E de onde que nasce o luxo, assim? Porque eu vi que o luxo vem de luxus, que é luz, mas também vi uma outra teoria que falava que o luxo vem de um período agrícola, em que se referia ao que sobrava das plantações, enfim. Tem várias vertentes, né? E a gente pode falar até de história. A gente pode falar, meu Deus, se o professor João Braga assistir isso... Meu Deus. Professor, olha, queremos convidá-lo, nem conversei com o Matheus, mas queremos convidá-lo. Mas queremos, com certeza queremos. Venha falar sobre essa questão histórica, mas quando a gente pensa
subjetividade, ou pensa nessa relação que a gente tem com o tempo e o luxo, a gente pode falar até de pré-história, né? De materiais, o que a gente consegue pegar para criar uma lança, como que funcionava a caça, as peles, conservação. Então, tem vários pontos que a gente pode dizer, partir, o luxo nasceu aqui, o luxo nasceu ali, o luxo nasceu lá. Mas eu acho que muito mais do que como que nasceu esse luxo, o importante é a gente entender como ele se desenvolve, né? Como que existiu essa evolução e como que a gente compreende isso, porque eu tô há mais de 10 anos no mercado e eu já vejo compreensões diferentes, eu já vejo evolução. Quando eu li o meu próprio livro, né, depois que eu compilei os 70 artigos que eu comecei a ler, são artigos de diversos setores. Então eu falo desde moda, tecnologia, tudo. Aí eu ia lendo e dizia, nossa, olha só, olha como era, olha como tá. E 10 anos, 11 anos, né? Não é um longo tempo, espaço de tempo. Imagina se a gente estudar tudo mesmo lá do início de cada situação, desde quando, né, mundo é mundo. Então, realmente tem muita coisa aí para a gente estruturar e ir alinhando exatamente o conceito, né? Eu acho muito interessante esse ponto, porque muita gente pode enxergar o luxo como algo careta, tipo, não se adapta mais a essas regras. Tem até a haute couture, né, que foi o tema do meu TCC, que muita gente também questiona essas regras, como que elas se adaptam para os tempos de hoje. Mas tem coisas que não deixam de existir, né? Então, quando a gente fala de um produto de qualidade, é o princípio básico do luxo. Eu até peguei aqui algumas coisas, enfim, que eu fui encontrando, até pegando ali de novo no TCC para olhar. Então, alguns atributos que falam de luxo, né? Então, fala de atemporalidade, inacessibilidade, universalidade, tradição, beleza. São produtos fabricados no país sede da marca, na maioria das vezes. E aí tem até um outro autor, que é o Kapfer, que ele traz 24 anti-leis do luxo. Então, quais são as regras, digamos assim, que o luxo não pode, que ele tem que seguir para se tornar um produto de luxo? E aí eu queria passar, tipo... Eu disse, meu Deus do céu, isso é uma pergunta, a gente vai ficar aqui 5 anos falando sobre isso. Mas o que eu acho interessante também, porque o que acontece? Eu tenho uma experiência muito prática, né? Além de ter a experiência teórica, de estudo e tudo mais, eu tenho a experiência prática. Então, quando a gente pega um livro, quando a gente lê, até mesmo os meus livros, a gente está trazendo a teoria ali. Por isso que eu gosto tanto de dar os meus cursos, e o meu curso particular, por exemplo, eu também trago essa experiência, a gente vai em loco, nas marcas, entende. Porque quando a gente pega a teoria, tem isso, 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 mas na prática, será que a gente aplica tudo isso? Como funciona? Né? O que acontece que eu consigo realmente criar e começar a evoluir numa marca de luxo? E para mim, o ponto principal, a chave de tudo, a base, aonde a gente coloca a sementinha do negócio para que a gente começar a regar é a essência. Pronto. Então eu acho que assim, tudo que é de luxo precisa ter essência. A pessoa, a marca, o produto precisa entender para que para quem, como, até quando. Então, e tudo isso muito ligado a esses atributos que tu estava me falando aí, né? Que a gente já discutiu muito sobre isso. A temporalidade, beleza, originalidade. Então, é entender isso e ser fiel a isso. Porque o que acontece? Hoje as marcas vai passando o tempo. E se a gente for falar de Chanel, Chanel é Chanel. Chanel é Chanel. Uma vez eu fiz uma live que a pessoa me perguntou, quantos anos tem Chanel hoje? Aí eu fiquei meio impactada, eu disse, gente, ela não sabe que... A Gabrielle Chanel. Gabrielle Chanel. Disse, quantos anos tem ela hoje? Eu, gente, será que ela... Eu não sei, ao mesmo tempo que eu fiquei assim, impactada de ela não saber que Chanel já faleceu há muito tempo, eu fiquei impactada de ela acreditar que a Chanel tá viva. Olha o poder de uma essência da marca, daquilo que ela acredita. Porque é ela. Né? E tudo bem, claro, passaram grandes nomes ali, renomadíssimos, inclusive Karl Lagerfeld foi ícone dentro da Chanel, mas é Chanel. É Chanel. Então eu acho que, né, às vezes a gente se prende muito à teoria e é muito importante. Eu valorizo muito isso, eu sou uma estudiosa, né? E valorizo isso e dou aula. Só que eu acho que a gente também precisa entender a prática. Vamos ver a realidade. Por isso que eu tenho a minha frase, né? Nós vivemos a realidade para o cliente viver o sonho. Que é isso. A gente precisa viver a realidade para a gente sentir. Então, para mim, a base de tudo é a essência.
É a essência, e a gente realmente, claro, tem todas essas leis, anti-leis e tudo que a gente precisa fazer, mas o que vai acontecer na prática? Uhum. O que acontece na prática, né? Não, eu acho perfeito esse ponto, porque eu sempre falo que o DevEx é esse espaço da gente entender sem limites, assim. Tipo, não tem a Manu discordar de mim ou algo do tipo. E aí eu acho que essa frase você me coloca o pezinho no chão. Tipo, Matheus, existe a teoria, mas a gente tá em 2023, as coisas estão mudando todos os dias. Muito. E tem a prática. Que a marca tem que manter essa essência e ela tem que vender. Exato. Exato. E ela tem que vender. Difícil. E que tem que vender para um público hoje que é uma geração Z que ninguém entende. Que ninguém sabe quem são. Eu tô até falando com a Duda, né? Que o episódio que vai sair hoje, inclusive, é do Diabo Veste Prada. E é isso, a semana passada Barbiecore, essa semana é Quiet Luxury, semana que vem a gente não sabe o que vai ser. Então olha o desafio, né, de uma marca que tem mais de 100 anos, que dita a tendência, que sabe quem ela é, que passou por diversas situações e continua ali, cada vez mais se provando, chegar num momento digital, que a gente vive essa era digitalizada 100%, onde todo mundo fala de metaverso, vai evoluir, não vai evoluir, como funciona, como é isso dentro da moda, como é isso dentro do luxo, marcas empurrando tudo e entrando no metaverso. Então a gente vê Balenciaga, a primeira, né? Nossa, e todas as outras vindo nessa onda, realmente entrando no metaverso, sendo que marcas de luxo não queriam nem saber de e-commerce. Então, tá entendendo a evolução do mercado? Por isso que eu falo pra ti, o que tá acontecendo na prática? É bom a gente saber da teoria? Importantíssimo, essencial, fundamental. Mas e a prática? Quem é essa geração Z que tá lá jogando aquele joguinho lá 24 horas e eu preciso estar impactando ele com um outdoor meu dizendo Chanel? Será que faz sentido? Quiet Luxury. Jogam esse termo pra gente, todo mundo fala disso. O que é isso? Como tá funcionando isso? Né? Então é muita coisa e é muito cíclico também o mercado, né? Então a gente vê as coisas acontecendo, acontece, volta, e aí eu acho que o Quiet Luxury também vem um pouco disso, silenciar essa questão do luxo de novo. Calma, tá todo mundo falando e vivendo e isso e aquilo, aquela loucura, a pandemia, as marcas fizeram isso na pandemia, se mostraram, falaram sobre elas. A gente teve acesso a muitas informações que eu nunca tive. Que eu sempre passei muito trabalho, porque o luxo, ele é silencioso. E se a gente pega esse teu ponto e junta com os últimos acontecimentos da Balenciaga, a gente pode fazer quase que uma relação de, olha, a partir do momento que ela se desconecta com a sua essência, ela tem que dar um cavalo de pau e se reconectar com a sua essência em, tipo, um mês. Então, um dia o cara tava soltando uma campanha com crianças em um ambiente cheio de objetos para adultos, e um mês depois ele tava tipo, então, tá aqui o arquivo do Cristóbal, tá aqui tá o que ele foi feito até 1950 não sei quanto. E... Deixa eu ver o que acontece na essência para eu retomar isso, né? E tudo acontece muito rápido. Não sei, arrisco a dizer, uns 20 anos atrás, se acontecesse isso, não teria dado essa repercussão. Por quê? Porque nós não éramos digitais. Hoje nós somos. Então a marca também precisa entender isso. Não é fácil. Não é fácil. Porque eu imagino que é difícil equilibrar esses pratinhos, né? Porque a gente tem, por exemplo, a Maria Grazia Chiuri, que é muito criticada na Dior por conta da sua direção criativa. A gente tem a Virginie Viard na Chanel também, que é muito criticada. E aí, como que você equilibra tudo isso de você satisfazer o consumidor, manter a sua essência, mas trazer inovação, trazer algo que seja appealing para todo mundo, em um mundo que tem o cara que pinta que dá cor para um vestido, para uma máquina, que esquenta a cor, o outro que faz não sei o quê. Como que você... É um mega desafio. Nossa, super desafio. E constante e diário, né? Porque tudo evolui, tá tudo evoluindo muito rápido. Muito rápido. E eu falava também disso no meu TCC, eu não sei se você lembra, mas tinha uma pergunta que era do papel do diretor criativo. E quantas danças da cadeira a gente não teve nos últimos anos? Né? A gente tinha, sei lá, a Claire Keller na Givenchy, que fazia algo excepcional, e aí troca pelo Matthew Williams, que traz um streetwear que não sei se conversa tão bem com a essência da marca. Então é isso, tá todo mundo dando cartadas, tentando
tentando ver o que acontece, como o mercado vai reagir, porque a gente também não sabe como o mercado vai reagir. Né? Mas o importante, de novo, eu volto, independente de tudo isso que está acontecendo, quem é Chanel? Quem é Dior? Né? Eu preciso fazer isso. Quem são as pessoas que estão falando? Tá vendendo? Tudo isso precisa ser equilibrado, né? Eu queria fazer agora um teste, ver aqui com a Manu o que ela acha. Peguei aqui a Deixa lista. eu até me ajeitar aqui, um teste. Olha só, peguei o top 10 do index, da The List Index, que eles falam das 10 marcas mais quentes do último trimestre. Tá. E aí eu queria Mais ver quentes? as mais quentes, elas são as marcas mais hot, que eles falam, que tá Tá. mais na boca do pessoal, que mais bomba nas redes sociais. E aí eu queria ver com você quais dessas 10 você considera luxo. Tá. Primeiro, Prada, Miu Miu, Moncler, Valentino, Loewe, Bottega Veneta, Dolce & Gabbana, Versace, Gucci e Saint Laurent. Todas. Todas são luxo. Pra mim, sim. Ah, então eu vou fazer a pergunta. Gucci. Eu tenho muita dificuldade de considerar a Gucci uma marca de luxo. Por quê? Talvez porque eu não conheço esses Tá. bastidores. Tá. Mas é porque eu fico pensando assim, como que pode uma marca vender tanto e ser considerada luxo? Então, de novo, eu volto para a realidade do mercado. Precisamos vender, ponto. Mas será que luxo tem só a ver com venda? Quando eu coloco ali, eu vou falar de marcas de luxo e aí, tem que vender para poucas pessoas. Será que é isso só? Porque a Hermès também vende. Tu considera a Hermès luxo? Eu considero. Ela também vende para um monte de gente. A Louis Vuitton, tu considera luxo? Olha, considero. Também vende para um monte de gente. Muito mais do que Gucci. Cartier, tu considera luxo? Considero. Vende horrores. É a marca do grupo Kering que mais vende. Mais rentável. Tá aí, ó. Será que o luxo tem a ver com a venda, né? Com o número ali de vendas? Tá aí. A pergunta pra vocês pensarem, pra eu pensar que eu vim sem argumentos. Falei que ia Ele dar Gucci. correu de mim! Ele correu! Mas é muito engraçado, porque é muito uma percepção, sabe? Um imaginário. Uhum. Porque talvez eu coloco na balança, eu coloco, tipo, a Hermès e a Gucci. Uhum. E aí eu fico, cara, não é possível que elas estão no mesmo patamar Mas não precisa estar no mesmo patamar. pra ser luxo. O luxo tem que ser só isso, é desse jeito. A gente tem oscilações, a gente tem uma que valoriza mais isso, outra que valoriza mais aquilo. Mas todas têm essência, todas se preocupam com o cliente, todas criam essa relação. Tá, perfeito. Todas oferecem uma experiência. Que é o que você fala muito também, da experiência. Aham, de eu como- tive a oportunidade de ir na fábrica da Gucci. Na Itália. Então tu pegou bem na minha veia, né? Porque o nome da minha cachorrinha é Gucci. Então assim, né? Pegou lá no fundo do coração. O nome da minha cachorrinha é Gucci. Eu tive na fábrica, eu vi o processo de criação de uma bolsa do início ao fim. Eu vi como eles fazem aquele bambu torcido. Ah, perfeito. Eu vi, entendeu? Eu acompanhei, eu escutei o artesão falando comigo. Como Ah, era todo o processo, quantos anos de história, quantos anos de estudo ele precisou para conseguir fazer aquele risco, para conseguir virar aquela chavezinha e colocar o parafuso. Aí eu entendi o luxo. Ah, perfeito. Não, deve ter... Não, foi assim. transformador. Foi transformador, transformador. Não, eu já tive algumas oportunidades bem transformadoras pra mim, bem transformadoras. Ah, que demais. E a gente fala muito dessa qualidade, né? E aí e aí todos os produtos que eles vendem, vêm desse jeito. Todos os produtos, depende, eu vi a bolsa, né? Então eu vi a confecção da bolsa. Mas aí todas as bolsas, tipo dessa, que vão pro mundo, vão Sim. desse jeito. São desse jeito. E são únicas, né? Porque o artesão, vai que na minha bolsa ele deu 1 milímetro pro lado ou 1 milímetro pro outro, é único. É feito à mão. Não tem como ser igual. Pode ser a mesma cor, o mesmo tamanho, mas nunca vai ser igual. Eu posso pegar uma alça daquela de bambu e, né, ter a questão ali de, assim, é milimetricamente calculado para ficar daquele jeito, mas se eu colocar do lado de uma bolsa hoje de uma amiga minha que tem, os anos fazem com que ela se torne cada vez mais única, porque o uso faz com que a coloração mude, com que ela abra um pouco mais ou feche um pouco mais. Que É sobre demais. Não, que demais, porque é isso. Às vezes a gente tem
Eu vou falar por mim, vai, não vou colocar ninguém nessa conversa, não. Às vezes eu olho pra loja da Gucci e eu não imagino que tem essas coisas artesanais. E o artesanato tá na raiz do luxo. Então, a partir do momento que ele tem essa preocupação de oferecer esse produto pro consumidor, já o coloca, enfim, além de todos os outros atributos, já o coloca nesse lugar. Mas né? sabe o que é que acontece com a Gucci também? Ela foi muito inovadora nesses últimos anos. Ela trouxe diretores criativos, muito descolados, que criaram coleções disruptivas para uma marca extremamente clássica italiana, né? Que ela era quadradinha, era daquele jeito. Então, por anos, a Gucci ganhou premiações gigantescas dentro do mercado por essa disruptura mesmo. Então, por isso que às vezes a gente acaba distanciando ela do mercado de luxo e não entendendo muito tanto o que ela prioriza do artesanal, como que funciona esse processo de criação, justamente porque ela foi disruptiva, ela foi criativa e ela conquistou um público. E ela conquistou um público e não perdeu o outro. Isso é muito interessante. Ela conseguiu equilibrar aquilo ali. E talvez seja um exemplo perfeito de como que a indústria, como que uma marca consegue ser inovadora e continuar sendo luxo. Tipo, não é nada careta. Nada careta, nada. E a gente tem essa relação, o luxo careta. A gente tem muito isso, então é difícil. É difícil. Tipo, a Loro Piano, aquilo é luxo. E é, né? Também. E é também. É isso. Perfeito. Aí agora eu queria entrar nessa parte do luxo atual. Já começando com o Quiet Luxury. Quiet Luxury, quem tá assistindo a gente em 2035, 2023 teve um surto coletivo do Quiet Luxury. Adorei. Que foi uma tendência que surgiu de não sei quem para não sei onde, que fala que agora o consumidor de luxo está querendo ser mais discreto, que as marcas estão apostando em uma estética mais discreta, enfim, né, o luxo silencioso. Mas no fundo, esse é o luxo. Né? O luxo, essência, é essa coisa discreta. Eu lembro até, durante o meu TCC, também quando eu fui estudar o consumidor de luxo, que quase todo mundo falava, cara, o consumidor de luxo, ele esconde que ele é consumidor de luxo. Ele não vai usar logo. Ele não vai postar foto no jatinho indo pra praia. Ele quer esconder justamente essa vida dele. Né? Até quando a gente falava de haute couture, tipo assim, a consumidora de haute couture ninguém sabe quem é. Porque ela não vai postar. E aí, o que é o Quiet Luxury? O que você acha disso, Manu? Eu acho que é mais um termo que o mercado joga pra gente. Como a gente teve a história do novo luxo, que eu discordei 100%, porque eu acho que o luxo é velho e acabou, né? Não tem isso, não tem... Luxo é antigo, é isso. Os fundamentos, né? Não tem, o novo luxo. Não, existe uma nova percepção, existe uma nova visão de luxo. Por quê? A gente está evoluindo, tanto como pessoas, como mercado, como países. Então, existe essa evolução. E aí vem agora o Quiet Luxury, né? E é isso, eu acho que é mais uma nomenclatura que a gente cria, porque hoje a gente precisa disso também, dessas nomenclaturas. O mercado exige isso. Então, a gente vai criando essas nomenclaturas. Eu falo a gente, né? Eu não criei, tá, gente? Esse Quiet Luxury. Só pra deixar claro, tira só meu pra nome deixar dessa. claro, tira... Mas vai criando isso para trazer mais conceitos e equilibrar mais esses pratos. Mas não é novidade, né? Não é novidade. Isso é só um perfil de cliente do mercado. Que a gente sempre teve. Esse cliente que quer o luxo silencioso. Ponto. A gente que sempre associam muito com a série Succession. E pra mim, eles são a essência do consumidor de luxo. Não é que eles são uns consumidores que querem algo mais discreto. Não, é que eles representam, de fato, a essência desse consumidor, né? Que ele vai, tipo assim, de um ponto a outro de Manhattan de helicóptero e pra ele é a maior normalidade do mundo. Ele não precisa ficar expondo aquilo. E isso sempre existiu. Não é agora, não é porque jogaram um termo pra gente, agora isso está acontecendo. Não, isso sempre existiu. Só que agora nós temos um termo pra isso. Entendeu? Acho que o processo é inverso. Sim. E aí, quando a gente fala de marcas de luxo também, a gente sempre toca naquele ponto de onde é feito o produto. E aí tem aquela coisa de onde está localizada a fábrica, onde que está a mão de obra.
E aí tem algumas exceções de mercados que são especializados naquele produto, né? Então, quando a gente fala de relógio, é completamente aceitável que a fábrica da, sei lá, da Chanel seja na Suíça. Sabe que eu acabei de voltar do Watches and Wonders, né? Ah, você foi... Que era na Suíça? É, na Suíça. E fui para a fábrica da Panerai. Lá, mais um conteúdo para você que tá aí, ó, em primeira mão, atualizíssimo. Nossa, acabei de voltar. Tem um mesinho aí, acho. Mas eu fui a convite da Panerai, eu fui na fábrica da Panerai, eu fiz um relógio. Daí vou contar aqui os bastidores do luxo. Eu lá na fábrica, ótimo, excelente. Sentei na bancada, eu não enxergo muito bem, gente, eu uso lente. Eu tava de lente, ok. Aí a gente tem que ficar com aquela lupa. Como eu já fiz muitos cursos na Van Cleef, eu tô acostumada a usar a lupa. Eu sei usar. Mas é diferente, tu tá ali lidando com parafusinho, mais micro. E aquele relógio, tu tendo que colocar todo o mecanismo. E o chão é cinza. É cinza. E o parafuso é cinza. Eu derrubei uns 50 parafusos. Eu pegava com a pinça, puf, puf, puf. Eu só escutava o barulhinho no chão. Eu disse, gente, eu vou ter que comprar depois esse relógio. Quanto que ele vai sair? O dobro do preço de Não vou me tanto convidar parafuso. mais. De tanto parafuso que eu perdi. E aí a pessoa que estava me auxiliando ali deu muita gargalhada e disse, mas não fica tranquila, nós somos uma fábrica. Desse parafuso nós temos milhares. Eu disse, por favor, pinta o chão de branco. Pinta, porque daí a gente vai achar o parafuso. Mas eles têm toda uma técnica depois para, né, recolher. Ele disse, não te preocupa, até o nosso melhor aqui, né, relojoeiro consegue perder um parafuso. Então, eu disse, então tá, fiquei mais tranquila. Mas realmente é uma visita, assim, muito, muito incrível poder ver os bastidores, né, entender e ver uma marca, assim, tão trazendo a tecnologia, trazendo o handmade, tudo conectado. Então, é entender e não perder a sua essência, né? E aí, no Watches and Wonders, que é a feira, eu enlouqueci. Eu cheguei às 8 da manhã, fui embora a hora que fechou, porque me expulsaram. Nesse nível, eu não queria ir embora. Eu queria ficar lá, eu entrei em todas as marcas. E aí, a minha percepção não é só de produto, né? Mas de posicionamento de marcas. Uhum. Então, vou dar o caso da Panerai, que foi um stand que eu fiquei muito. É uma feira de relógios do mundo. Tipo, é a feira de relógios do mundo. De luxo. Então, tem Van Cleef, Panerai, Rolex, Vacheron, todas. Todas as mais Cartier. Eu tô dizendo, inclusive, as mais básicas, né? Porque tem, nossa, de enlouquecer. E a apresentação de produto. Então, o stand, a apresentação de produto é muito experiencial e muito essencial, da essência mesmo. Porque a gente entra, tem toda a essência que tu vivencia dentro do stand. Não é uma demonstração de relógio. É para te entender o que é a marca. É para te primeiro entender qual é o conceito daquilo para te colocar no teu pulso. É incrível, incrível. O stand da Van Cleef era uma exposição de arte. Nossa, imagina. Era uma exposição de arte. A Montblanc, nossa, gente, a Montblanc é uma marca originada de canetas. Então, a origem dela são canetas. O stand, a gente entrava, tinha um círculo, assim, que era em cima de uma pedra, que foi importada, tudo, porque tem a história do montanhismo, com relação com a Montblanc e tudo mais. Não vamos entrar aqui nas histórias das marcas, né? Mas vamos no conceito. Começou com caneta, era uma feira de relógio. Então tinha aquele stand gigantesco com aquela bola enorme, assim, uma estrutura mesmo, que tinha um papel em cima e uma ponta de uma caneta. Uma pena, assim, né? Sabe a caneta, a ponta, assim? Ali. Eu chegava às 8 da manhã, a folha estava toda em branco. Chegava às 8 da noite, ela ia riscando. Estava riscando. Então, ficava ali, riscando. E eles convidaram uma artista francesa que faz essas escalações e que é artista, e para fazer todo o stand. Então, ela desenhou nas laterais, assim, do stand, as montanhas com frases e palavras. Ou seja, trouxe a escrita de novo. Trouxe o fato de escrever à mão, que é o DNA da Montblanc, mas para o relógio, para uma apresentação. Não, foi assim uma experiência para mim, até fugir do tema, né? É que realmente... Não, mas eu acho que esse ponto ele é um ótimo gancho. Sei lá, ó, já estamos aqui com 30 minutos de papo para falar que, depois de tudo isso, a gente entende que não tem nada a ver com preço.
Nada. Tem nada a ver com o preço da etiqueta. Nada. Tem muita coisa por trás. É a história, é a qualidade do produto, é a experiência. Os caras te levaram para outro lugar. A sua cabeça foi... Não, Isso que é o luxo. Exatamente. Não, é encantador tu olhar, escutar as explicações, porque daí a gente tem ali pessoas explicando pra gente a história de cada relógio, e é muito interessante, porque daí a gente entende o que é o produto. E o consumidor de luxo, principalmente o consumidor do quiet luxury, né, ele quer saber a história. Né? Não me interessa eu ter uma logo gigantesca aqui. Eu quero, e mesmo que eu vá comprar algo com a logo gigantesca, o porquê que essa logo tá aí? Deixa eu ver se eu me relaciono com isso. E isso tem muito a ver também com o novo consumidor. A geração Z quer isso. Apesar de ter uma parcela que é a ostentação, que quer a logo e tudo mais, a gente tem a parcela da compreensão, do conhecimento, que está estimulando demais as marcas, essa conexão com o seu produto, com o seu cliente, com a sua história, para explicar, né, o porquê daquilo ali. E onde fica a internet nessa história toda? Que a gente sabe que o luxo levou um tempo para entrar de cabeça no e-commerce. A gente tem a Hermès, que entrou há pouco tempo vendendo. E aí tem esse ponto de que, de fato, o e-commerce ele tira grande parte dessa experiência que a pessoa pode viver. Então, a gente começa com Burberry, Christophe Bailey, extremamente digital, 100% digital, né? Ele trouxe muita digitalização para uma marca inglesa, né, que aí já é toda certinha, então a gente começou a ver isso, mas a pandemia, nós somos, né, eu acredito, pelo menos, que nós somos pessoas antes e pós-pandemia. Eu vejo muito claro isso, inclusive dentro do mercado. E eu percebi essa evolução dentro do mercado. O mercado de luxo já estava começando a caminhar para entender o que era esse novo consumidor, do digital, do e-commerce, como transportar e criar essas estratégias para fazer experiências online. E aí essa caminhada virou uma corrida sem meta. Exatamente. Porque assim, isso já vinha acontecendo. Em 2011, tem alguns cases que eu sou apaixonada. Em 2011, a Burberry fez o Burberry Kisses, em parceria com a Google. Que é... acho que eu lembro. Nossa, eu sou apaixonada, eu falo sempre, eu sempre coloco nos meus stories, porque eu acho um case incrível para lançar as cores de batom deles no Dia dos Namorados. Então a pessoa passava o batom, né, ou escolhia, não passava, né, mas escolhia ali na tela qual o tom de batom e beijava a tela e o beijinho ficava ali, e ela podia mandar para qualquer lugar do mundo. A pessoa recebia o e-mail, podia compartilhar no seu Facebook, podia imprimir, podia fazer o que quisesse. Então já começou essa experiência digital em 2011. Isso que eu ia falar, 2011. Aí acho que em 2013, que a Tiffany lançou um aplicativo para aprovar anéis de casamento, de noivado. Então também podia escolher, descobrir qual era o tamanho da sua aliança. Mas no final levava para a loja. Então, escolha tudo, pode compartilhar em todas as suas redes sociais, pode mandar para o seu namorado, para o seu marido, para sua namorada, dizer, já escolhi, e a pessoa também pode compartilhar, ou seja, já começou essa interação. Mas a pandemia fez com que a gente corresse enlouquecidamente. E aí, é um mercado que está se adaptando, está conhecendo ainda. Mas aí, durante esse processo, o que apareceu? Os games. A gamificação de tudo. As marcas de luxo, peraí, eu vou entrar. Eu olhei para um lado, olhei para o outro e disse, gente, cadê os livros? Eu preciso de livro para entender isso. E é o que eu estava falando lá no início, qual é a realidade do mercado? Então vamos entender a realidade do mercado. A base a gente tem, tá ali nos livros, mas vamos entender a realidade do mercado. E aí veio a gamificação, as marcas entrando, Gucci com tênis que custava fortunas. Impressionante. E é uma primeira conexão com aquele consumidor, né? Ou ao contrário, né? Já é consumidor e eu também quero consumir aqui, né? Não, isso é demais, dessa adaptação, de entender onde o seu consumidor tá, o que faz sentido para você. E no fim do dia, também vários argumentos de que o luxo consegue entrar no ambiente online como luxo. Com luxo. Trazendo experiência. Até porque eu também fiquei pensando aqui agora, no fim do dia, quem vai comprar uma bolsa de 50 mil no site da Hermès é alguém que já conhece, que já foi na loja, que já teve uma experiência.
e que para ela naquela ocasião pode estar ok comprar no online. E a gente também tem que entender que não é o mundo inteiro que tem as marcas. Então tem regiões que não tem, eu não tenho acesso como em São Paulo, aqui a gente vai no shopping e tem acesso a todas as marcas. Eu não tenho. Então como que eu posso suprir também essa necessidade, né? Esse ponto é relevante, assim, ao extremo. E sabe o que me veio na cabeça agora? Cortando completamente o assunto, mudando tudo. Uma coisa que o mercado de luxo faz muito bem é ficar quieto. E ficar quieto, e voltando ao conceito do Quiet Luxury, né? E o que é esse ficar quieto? Eu preciso escutar quem é o meu consumidor. Ele escuta. Eu acho que nos conceitos de Quiet Luxury não existe isso. Eu não li em lugar nenhum sobre isso, sobre o luxo, o mercado de luxo se silenciar para escutar o outro. Mas hoje, agora a gente conversando, isso me veio à tona, assim, me abriu a mente. Porque é isso, ele escuta quem está do outro lado, por isso que ele consegue criar essas estratégias e também consegue reverter a estratégia e dizer, opa, não deu certo, deixa eu partir para esse caminho. Porque ele para e escuta, deixa eu te escutar. Só que dá trabalho, né? Dá trabalho, é uma atenção. O que o meu consumidor quer? Onde ele está? Porque o tempo inteiro eu tô ali para servir, para escutar ele. É isso, gente. Acabou. Fechamos por aqui, brincadeira. Acabou, sério. Não, depois dessa, pelo amor de Deus. Me veio à cabeça agora. A gente tá conversando e não sei. E é isso. Abriu a minha mente, assim, nisso. Eu fico pensando A gente faz relações, né? Eu fiquei pensando agora em quantas marcas se perdem no próprio barulho. Exatamente. Quantas marcas saem correndo, impactadas pelos seus próprios pensamentos e crenças e não escutam o que está acontecendo ao seu redor. E é escutar o vizinho, é escutar o mercado, é escutar o cliente, principalmente. E aí a gente até fica... me veio agora nesse ponto da Bottega Veneta, que saiu das redes sociais. Talvez ela saiu justamente por ter escutado o que estava acontecendo à sua volta. Exatamente. E fez o barulho, né? Me silenciei, escutei, realizei e fiz o barulho. Então é um processo. Eliminei um custo. Nossa. Eliminei um custo e continuei com uma relação perfeita com o meu consumidor. Esse papo tá muito bom. Eu queria entrar agora num outro ponto, que é o luxo no Brasil. Eu também no meu TCC que quase todo mundo falava, olha, o Brasil não está inserido assim no mercado de luxo, é um mercado que ainda não é imaturo, mas ele ainda é um... Jovem. Um mercado jovem que tem muito a aprender, enfim, tem muitos movimentos de mercado ainda para acontecer, né? A gente fica pensando na LVMH, na Kering, quantas décadas eles estão construindo esse legado, fazendo investimentos, investe em couro vegano, investe não sei o que, para chegar nesse patamar. Como que está hoje o mercado brasileiro? O que a gente tem, o que a gente pode chamar de luxo? E aí talvez a gente tenha até que sair da moda para encarar, para analisar esse mercado, né? E olhar para hotéis, enfim. Então, aí eu ia falar literalmente isso, turismo, né? Acho que o nosso ponto de entrar no universo do luxo, no mercado, como o Brasil, é na hotelaria. A gente, no turismo, então nós temos lugares paradisíacos para visitar, a gente realmente tem algo muito diferenciado do mundo inteiro. O nosso país é muito rico em relação a isso. E a hotelaria vem com força total, então a gente também tem, né? Tem um hotel no Ceará que, nossa, custa 10 mil reais a diária, se eu não me engano, mas não é só isso. Ele tem 20 quartos, todo aquele trabalho da exclusividade, da atenção, do cuidado, do carinho. Então traz esses atributos, entende o que é esse consumidor. Então tem Ponta dos Ganchos, em Santa Catarina, que também, né, é fantástico, maravilhoso. Então a gente tem na hotelaria produtos já relacionados com esse universo. Agora, na moda... eu acho que a gente tem marcas que estão caminhando. Mas eu sou muito feliz, assim, de ver marcas evoluindo para isso, né? Criando esse vínculo e querendo cada vez mais entender o que é esse mercado, para se perpetuar mesmo, para levar a esse tempo de marca, para criar a sua essência, a sua base e crescer com saúde. Porque é isso que o luxo faz, né?
Mas é difícil. É difícil, é difícil. E eu gostei desse ponto da hotelaria que você falou, que você não trouxe hotéis óbvios, Tangará, Fasano, você olhou para outros hotéis de outras localidades e trouxe como exemplos. Eu acho isso muito interessante porque é isso, não tá só nesse eixo Rio-São Paulo, Não. as experiências, tá em muitos outros lugares. Eu vi que o hotel de Foz do Iguaçu, que eu não lembro o nome agora. Que é do grupo, é do Do Belmont. Belmont. Que também foi eleito um dos melhores, ou o melhor, né, da América Latina, se não me engano. Enfim. É muito lindo, eu já tive a oportunidade de ir pra lá, é muito lindo. E é isso, é oferecer essa experiência. Mas tu falou que eu não trouxe os hotéis óbvios, né? Mas é porque o luxo não é óbvio. O luxo não é óbvio, pra mim, pelo menos, né? No meu conceito, nos meus estudos, eu não acho que o luxo seja óbvio, né? Porque se é óbvio, tá ali. É claro que é isso. Não é claro que é isso. Por isso que surpreende. Eu sempre falo da diferença entre atendimento de excelência e atendimento de luxo. Porque excelência, pra mim, é o que todo mundo tem a obrigação de fazer. O de luxo é o que vai além, que é o que surpreende. A excelência eu entrego o produto. O luxo eu surpreendo com o produto. Eu vou além. Eu arranco suspiros. Tô aqui, ó, speechless. Ou ele vai mandar eu ficar quieta, ou ele vai dizer, fica aqui e não vai embora. Guilherme, pega o almoço aí pra gente. Pronto. Eu queria passar também, eu tenho 2 tópicos aqui ainda pra olhar, que é o mercado. Olhando muito para um movimento que está acontecendo de aumento de produção de bolsas da Hermès, que comprou uma nova fábrica. Tem um outro ponto que eu acho super interessante, que eu estava vendo a Bia Nardini, que ela é uma TikToker, enfim, super interessante o conteúdo que ela faz. Que ela estava lendo um artigo da The Business of Fashion, que eles falam que existem 50 mil Birkins no mundo. E aí ela fala que a primeira pergunta que veio na cabeça dela foi, mas nossa, eu vejo muitas Birkins no meu feed. O que tá acontecendo? E aí hoje de manhã calhou de aparecer pra mim um vídeo no TikTok de um perfil no Instagram que tá expondo as pessoas, os influenciadores que estão usando Birkin falsa. E eu fiquei, gente... E aí volta no ponto da escassez e essa necessidade de pertencimento que vai além. E é a necessidade de pertencimento e a digitalização. O que acontece com essas gerações, né? O que está acontecendo, e não só com essas novas gerações, mas com a geração que está no online. Eu usei no online e acabou. Não é mais novo. Não é mais novidade. E para eu acompanhar a novidade, eu vou ter as 50 mil Birkins, né? Eu sozinha, para eu acompanhar a novidade. Mas aí a gente também tem que pensar que o luxo está relacionado ao tempo. Então, será que eu, como consumidora, vou me impactar com essa pessoa que produz o conteúdo, que está na minha casa todo dia com uma Birkin de cor diferente? Porque eu me relaciono com o tempo, eu me interesso saber se eu vou ganhar a Birkin da minha avó. Não de eu ir lá na loja e comprar uma nova da cor do momento. Uhum. Então são várias questões, né? E aí vem a falsificação, que é um problemaço para a indústria. E que está explodindo, né? Que a gente não está conseguindo acompanhar a evolução disso, o processo disso, a qualidade de pegar e ter. Eu venho estudando muito isso, venho estudando muito o mercado de second hand, venho estudando muito o mercado de falsificação, porque são tendências que afetam as marcas, né? E afetam às vezes de forma positiva e às vezes de forma negativa. Eu tenho uma aluna que mandou para mim uma foto de uma Saint Louis da Goiás, que era rosa. Um rosa clarinho, assim. Eu tô olhando aqui para ver se eu acho alguma coisa com rosa clarinho, mas era um rosa clarinho. E ela mandou para mim e perguntou, essa cor existe? Eu disse, olha, eu não sei, mas peraí, deixa eu perguntar. Porque eu quero uma assim, Manu. E como eu tenho muita conexão com a Goiás, eu disse, não, peraí que eu vou falar com eles e ver o que acontece. Mandei. Não existe. Existe parecido com essa cor, mas a alça é diferente. Aí mandaram pra mim. Aí eu mandei pra ela. Ela, não era exatamente o que eu queria, mas tudo bem, eu vou comprar essa. Ela não vai comprar falsificada, porque ela não acredita naquilo. Mas ela queria falsificada, entendeu? A cor, o design, ela queria da falsificada, mas ela não acredita naquilo. Então ela vai comprar a original, da forma que a marca apresenta.
Então, existem diversos perfis, diversos posicionamentos, mas ela não é uma pessoa do digital. Ela tá preocupada com a durabilidade daquilo. Ela tem filhos, ela tem filhas, ela quer passar aquilo adiante. Então, é a percepção daquele produto na tua vida. E aí a gente vê o second hand, vê a falsificação, vê essa digitalização, vê essa necessidade de ter 50 bolsas no guarda-roupa, dessa troca-troca. Nossa, que loucura. É muito doido, é muito doido. Mas eu não tenho uma conclusão pra te dar. Dizer, olha, é isso, até porque tá acontecendo, né? E toda hora, e eu escuto histórias de, já li muito sobre isso. Existem escalas de falsificação. Então tem Birkin que custa R$500 e tem Birkin que custa R$8.000. Falsa. A falsa. Ai, gente, porque a falsa é feito à mão, é disso, é daquilo, aquilo. Eu tava até vendo um ponto de que, como o consumidor ele quer rápido, essa lista de espera é uma morte pra ele. Tipo, ele tem que estar na lista de espera por 2 anos pra conseguir uma Birkin. E aí é realmente E aí talvez vá de encontro com esse ponto, né? Deles abrirem uma nova fábrica para... Pode ser para atender esse público e até para dar uma segurada nessa questão da falsificação, né? E dizer, não, calma, gente, a gente vai conseguir atender vocês. Mas também tem um outro lado que é o consumidor que quer aquela Birkin e sonha, eu quero a laranja com ferragem dourada, tamanho 35 e não sei o quê. Ele vai esperar 10 anos se for preciso. Porque é a conquista dele. E se ele comprar falsificado, ele não está conquistando. Ele está comprando. E a Birkin tem relação com conquista. Nossa, tá dando para entender a complexidade desse consumidor? É um consumidor muito complexo. Ou talvez ele não é complexo. É só que talvez o luxo... Ele cria. Ele é tão... não é perfeccionista, mas ele quer entender tanto essa complexidade, né? Todo mundo é complexo. De qualquer mercado, qualquer consumidor é complexo. Só que é isso, como ele quer satisfazer esse consumidor ao máximo, ele se torna ainda mais. Quando eu comecei a estudar luxo e que eu fui para o meu primeiro curso em Paris, eu saí de lá dizendo... Eu entrei, né, na França dizendo assim, eu vou sair com o meu certificado. E o meu certificado vai ser comprar uma Birkin. Eu estudei técnicas e mais técnicas, porque tem livros, né? Tem artigos que contam técnicas de como conseguir. De como conseguir. Que Nossa, demais. Eu estudei, assim, e foi muito interessante porque eu, né, usei algumas das técnicas. Leve um bombom para a vendedora. Olha, tem de tudo. Eu fiz um filtro e lá vamos nós. Aí fui lá, né, cheguei lá, olhei, mirei, porque dizem que a gente tem que mirar um vendedor. Isso há 11 anos atrás. Hoje eu não sei mais se tem outras técnicas, mas isso há 11 anos atrás. Eu olhei, mirei, disse, é aquele lá. Aí disse, oi, tudo bom? Olha, aí me apresentei, comecei a conversar, falei já o que eu queria. Olha, eu quero assim, eu quero laranja, a ferragem prata e não sei o que, né? Falei tudo. Ai, não tem, volta amanhã às 10 da manhã. Aí eu... Ele te iludiu desse jeito? Ou... Isso não tinha no livro. Eu disse, tá, eu volto amanhã às 10 da manhã. Eles, não, porque vai chegar e não sei o que, volta amanhã às 10. Eu disse, tá bom. Fui embora, voltei às 10 da manhã em ponto. Procurei ele, peguei o cartão, né, procurei. Oi, tudo bom? Olha só, né? Ai, Manu, sabe o que é? Deu um problema, a gente não recebeu, mas a gente vai receber com certeza amanhã às 3 da tarde. Volta amanhã às 3 da tarde. Eu, tá. Fui embora. Se ele tá me testando, pra ver se eu realmente quero. Voltei às 3 da tarde. Cheguei lá, ele, Manu, tem uma notícia pra te dar. Não tem a laranja, só tem branca. Eu disse, nossa, branca é minha cor favorita! Eu me confundi na hora que eu pedi a laranja, eu queria mesmo era a branca. Que combina com tudo, vai com tudo. Nem suja na calça jeans, é ótimo, era a branca que eu quero mesmo, pra eu usar muito. Olha, foi uma loucura, ele me levou pro segundo andar da loja, com uma caixa, a bolsa é desse tamanho, né? A caixa desse tamanho. Me levou pro segundo andar da loja, aí num ambiente como esse aqui. E aí tinha uma mesinha, ai gente, eu vou cortar tudo, né? Tinha uma mesinha assim, ó, e aí tinha um sofá do outro lado e a gente tava desse lado. Aí eu sentei aqui, ele sentou no outro sofá, colocou a caixa. Colocou a caixa. Tipo assim, você ia assinar um contrato com o Ministério da Justiça. Pra eu ver a bolsa. Aí ele colocou a caixa, ele fazia assim.
olhando, sorrindo pra mim, assim. E ela lá, a seda. E eu, desesperada. Coração, eu pensava assim, o meu coração batia aqui assim, ó. Aí eu pensava assim, gente, se eu chorar, vai ser um vexame muito grande. E ele falou assim, bem calmamente. Pra mim, aquilo ali durou 1 hora. Durou 2 segundos, né? Mas durou 1 hora pra mim. Até a hora que ele levanta o saquinho e abre. Era laranja. Era laranja. Quando eu olhei, que eu vi que era laranja... Você chorou? Não chorei, porque eu disse, eu sou plena, eu não vou chorar, eu não vou passar vergonha. Mas eu olhei e disse, é a laranja? Ele é a laranja. Aí abriu, aí me mostrou e eu assim, eu não conseguia... Ao mesmo tempo que eu queria viver 100% daquele momento, eu tava tão impactada que eu não tava conseguindo. Então, e sabe, daí eu saí de lá, aí claro, depois foi um processo para passar o cartão de crédito. E a tremedeira, e se não passa? E depois um processo para pagar a fatura, né? Mas isso fica para outra história, para outro encontro. Mas olha, foi ali, a hora que eu saí da loja com a sacola, eu fui direto para o apartamento e disse, gente, agora eu vou escrever. Aí eu escrevi essa história, inclusive no meu primeiro livro tem, contando essa história. Que demais. Porque eu revivo a emoção toda vez que eu conto. E cada um tem uma história relacionada com essa conquista. E para mim, muito mais do que eu comprei uma Birkin, eu relacionei aquela Birkin com o início da minha carreira. Com o meu primeiro diploma de mercado de luxo. Então ela tá lá, destruída de tanto... Fiz valer a pena, né? Fiz valer a pena, mas eu não uso até hoje. Muito, 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 muito. E é muito engraçado que eu, no início, assim, isso tem 11 anos, né? Eu usei muito, 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 muito. Usava todo dia, todo dia. É supermercado, peraí que eu vou pegar minha bolsa. Ah, vamos ali tomar uma cerveja? Peraí que eu vou pegar minha bolsa. O tempo inteiro. E aí tá, chegou um momento que eu dei uma acalmada na emoção e parei de usar um pouco ela. E é muito engraçado que o meu marido diz assim, quando eu tô me arrumando e saio de casa e pego ela. Que vai acontecer hoje? Eu disse, como assim, que vai acontecer hoje? Pegou a bolsa. Ou seja, eu passei por uma evolução que eu pego a bolsa para um momento importante. Eu usei, aí eu saciei aquele meu desejo, aquela relação com a bolsa. E hoje a bolsa, toda vez que eu tenho uma reunião importante, eu vou a um lugar, ou eu quero, sabe, eu relacionei a bolsa com uma conquista. Então, quando eu pego a bolsa, meu marido, hoje, hein? Vai ser um dia importante. Eu digo, hoje vai ser um dia importante. Eu pego a bolsa e vou firme. Então, tu cria esse vínculo, não é só um produto. É igual o Louboutin, né? Quando diz que ele não faz sapatos para as mulheres correrem maratonas. Ele faz sapatos para as mulheres se sentirem poderosas. É isso. Ele vende poder, ele não vende sapato. Eu não vou vestir um Louboutin para eu correr maratona. Né? Não é para aquele momento. Existem outras marcas que atendem esse perfil. Ele não, ele vende poder. Então, a gente vê as mulheres em grandes reuniões, vê as mulheres casando com o Louboutin. Que é poder. Nossa, que demais. É relacionar o produto, né? É ter um significado para aquilo. Que demais. E aí eu acho que... Eu tava até conversando com a Juliana no episódio que a gente fala da crítica de moda, do porquê que moda é visto como algo fútil. E aí eu levanto o ponto de que muitas vezes, por estar mais relacionado com o universo feminino, pode ser visto como algo mais fútil. Mas no universo masculino, a gente também tem inúmeras outras marcas de luxo que causam esse mesmo sentimento nos homens. Inclusive o Louboutin, né? Que fez a linha masculina e Exato. Os homens são enlouquecidos. Que vende a mesma coisa pro homem, que vende poder. Que tá lá o solado vermelho para todo mundo. Ai, que demais, que papo bom, eu não quero acabar. É isso, a vida é feita de escolhas, eu tive que escolher aqui os tópicos, a gente não falou algumas coisas, mas vai ficar para um próximo episódio. Por favor. Para uma próxima temporada, quem sabe. Mas, ai, Manu... Acabou já? Acabou, juro. Gente, mas sabe o que acontece? Eu sei, eu vou me justificar aqui. Tem um cronograma, tem um roteiro, mas a pessoa aqui, ela não aguenta. Ela fala, muda o tema, puxa uma coisa aqui, leva uma coisa para lá, aí já vira... Aí eu já faço... Sabe aquele roteiro que ele fez que ele não me mostrou? Que a gente não conversou a Manu antes? chegou aqui assim, o que vai ser isso? O que vai ser? Vai ser uma sabatina pra assumir um... Não, e ele tava cheio de livros, cheio de post-it. Eu disse, ele vai abrir o livro e dizer,
essa citação tá assim, comente. Um teste, comente. Mas... Sabe o aí, que eu lembrei agora? Que você falou da bolsa da Birkin. E eu lembro que quando você foi na minha banca do TCC, você tinha um evento da Chanel nesse dia. A Manu chegou vestida de Chanel, da presilha do cabelo até o sapato. E todo mundo assim... Quite luxury. Quite luxury. Matheus, quem é essa convidada? Pelo amor de Deus, gente. Manu Berger. É assim, entendeu? Eu lembro. Foi divertido. É que a gente precisa, né? Eu que trabalho com o mercado, eu preciso entender esses sinais, esses signos, esse posicionamento que eu também transmito naquele momento. Então, eu preciso ter esses pontos de relação para que a pessoa me olhe e entenda também qual é o meu papel ali, né? Mas foi bem quiet luxury mesmo. Aqui mesmo, ó, esse jeans. É um jeans... Posso contar? Pode contar. É Zara. Ah lá, gente. É Zara. É isso aí, ó. A blusa... Ai, meu Deus, olha o microfone. Essa camiseta, a gente pode falar até um pouco de atemporalidade antes de encerrar. Essa camiseta, ela tem 8 anos. É uma camiseta, gente. Camiseta mesmo. Esse aqui solta, ó. É preso na camiseta, mas solta. Ah, ele vem na camiseta. Vem na camiseta, ó. Mas ele tem uma presilhinha solta. É da Dolce. E eu tenho há 7, 8 anos. E ela tá perfeita. Perfeita. Então é a atemporalidade, entender que eu tenho que ter um produto que acompanha o tempo, eu tenho que entender que é um produto que tem qualidade para durar 7, 8 anos. Uhum. Enquanto eu comprei 15 camisetas brancas nos últimos 7 anos. Então é fazer essa relação, é entender, né, o porquê que aquele produto está ali para ser apresentado para mim. E essa camiseta, inclusive, eu comprei quando eu fiz um curso na Itália. Olha só, curso na Itália, e eu fiz um tour, uma visita por um dos maiores outlets da Itália. E a Dolce estava lá e era uma das maiores marcas, então eu estudei o porquê que ela estava lá. Então, para mim, tudo tem... Um porquê? Nossa, a gente Eu gosto de me relacionar assim com o produto, o porquê disso. E quando o produto tem história, ele fica no meu guarda-roupa. Fica. Ai, que demais, Manu. Muito obrigado. Considerações finais. Vamos lá. A gente passou, então, pelos princípios, pelos fundamentos do luxo. Acho que deu para entender que vai muito além do preço, vai muito além do produto, vai pela essência, como a Manu tanto falou. E eu acho que ela justamente bateu muito nessa tecla, porque é muito importante, de fato. É um atributo impagável para o luxo, né? Ele tem que se firmar ali para ele se fazer valer. A gente passou pelo mercado, passou por histórias pessoais que foram maravilhosas. E é isso. O que você deixa uma mensagem aí final para todo mundo? Excluam Quiet Luxury da sua vida. Brincadeira. Não, eu acho que tem que estudar. Tem que entender esses conceitos e criar o seu próprio conceito e discutir sobre isso. Porque eu acho que também cada um tem a sua opinião, né? E vamos trocar essas ideias. Mas se eu pudesse falar uma coisa, assim, e principalmente relacionar com o mercado de luxo, estude. Entenda na profundidade o que é o mercado. Não estude a marca. Claro que é importante estudar a marca, mas não seja um especialista na marca, seja um especialista no mercado, porque o mercado vai te trazer essas marcas. E tu vai conseguir entender a complexidade, as dificuldades, todas essas leis, essas regras, a realidade do mercado e aplicar isso no teu negócio. Eu falo muito sobre isso e eu vou repetir aqui. Qualquer segmento, qualquer mercado, qualquer profissional pode se apropriar daquilo que o luxo faz, continua fazendo, se reinventa há mais de 100 anos. E vai se posicionar de uma maneira diferente para o cliente, vai trazer experiências inovadoras, vai apaixonar o cliente. Porque fidelizar, a gente já fidelizou. Vamos apaixonar ele para ele suspirar, para ele sonhar com a gente, para ele voltar igual quando a gente está apaixonado, né? Uhum. Ai, meu Deus, vem cá, amiga, eu quero que você viva isso. Então vem cá, amiga, compre aqui comigo também. Venha conhecer essa marca também. Então é sobre isso, é sobre mergulhar nesse universo, ter esse acesso a essa informação. E tem muito acesso à informação do mercado de luxo. Eu sou uma informação aqui, ó. Tô aqui para compartilhar. Então, né, aproveitem disso, vamos trocar experiências, vamos conhecer sobre isso, porque é grandioso e muito valioso. E não é preço, é valor. E é isso. E até a próxima, porque eu já vou deixar aqui registrado que eu serei convidada para a próxima temporada.
Mas com certeza. Porque eu adoro falar. Nossa, foi maravilhoso. Bom, muito obrigado por quem acompanhou a gente até aqui. Vão seguir a Manu nas redes sociais, vão ver o blog Terapia do Luxo, que é maravilhoso também. Se inscreva no Devex, siga também a gente no Instagram. E muito obrigado mais uma vez e até a próxima, até semana que vem.